Próxima estação, Hospital São Paulo. Começa mais um episódio do Projeto R1, o podcast que mostra histórias reais de pessoas reais para você que está na sua trajetória para residência médica ou que logo em breve vai ali começar, ou para você que é um entusiasta aí dos nossos podcasts. Meu nome é Daniel Zaidan, sou pediatra formado pela USP São Paulo, sou professor da pediatria da Medway e tenho a honra de dividir a bancada aqui com meu querido Marcos Marangoni. Fala, meus queridos! Sempre uma honra, sempre um prazer estar aqui dividindo a bancada com o Daniel Zaidan. Eu sou Marcos Marangoni, sou ginecologista obstetra, formado pela Unicamp e sou professor de GO aqui na Medway. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Projeto R1. Se você não segue a gente nas redes ainda, corre lá no Instagram, @medway.residenciamédica. A gente tem bastante conteúdo no YouTube também, tem bastante vídeo, tem e-book, tem muita coisa legal para você estudar, para te ajudar a alcançar o seu sonho, a passar no seu concurso da prova de residência. E hoje a gente está com uma convidada muito especial, Marcão. A gente trouxe ela aqui diretamente de São José do Rio Preto para falar um pouquinho aqui com a gente, para contar a nossa história. Então vou deixar ela se apresentar, vai contar um pouquinho aí pra gente quem é ela, de onde ela veio, o que ela está fazendo agora, o que ela já fez. Então conta aí pra gente. Primeiro, seja muito bem-vinda, é um prazer ter você aqui. Muito obrigada. Queria começar agradecendo pela oportunidade de estar aqui com vocês, oportunidade de conhecer a sede da Medway e de poder contar um pouco da minha história para poder inspirar algumas pessoas e talvez até ajudar pessoas que estão passando pela mesma situação que a gente passou há 1 ano, há 2 anos, que dê para ajudar da forma que eu puder. Bom, eu sou Maria Natália, tenho 26 anos, eu me formei no mês de 2021 na Universidade de Uberaba, que é a particular de Uberaba. Eu me formei e prestei cirurgia geral inicialmente, no fim de 2021, passei na FAMERP, e comecei a fazer a residência. Sempre foi um sonho meu fazer a residência de cirurgia geral. Eu passava a maior parte do meu tempo livre, extracurricular, eu fazia estágios, gostava muito, sempre fui apaixonada. No entanto, durante a residência eu não me encontrei, não foi algo que estava me deixando em paz comigo mesma, não me sentia que era aquilo que eu queria fazer. Acabei saindo e hoje eu faço oftalmologia na FAMERP. Hoje eu sou R1 de oftalmologia e já me sinto bem mais, como é que eu vou dizer, feliz com a minha escolha, realizada com a minha escolha. Sentiu uma hesitância em falar que tá feliz na residência. O residente, ele tem um pouco essa dificuldade com a palavra, tá tudo bem. Feliz viu, não, talvez realizada, é melhor. Realizada. Feliz não tem vamos como. fazer um alinhamento de expectativa. Né? Sim. Positividade tóxica é só quem saiu do reiki hoje. Sou eu. Ah, legal. Não, é um prazerzaço ter você aqui com a gente. Seja muito bem-vinda. Você já é antiga de casa, né? Sim. Desde a sua preparação lá para a cirurgia geral, a gente Faz tem tempo. contato aí com você, né? E, cara, muito legal essa... Acho que... A gente estava até conversando um pouquinho antes, né? É uma história muito legal do ponto de vista que você traz, especialmente dessa questão de reconhecer que você talvez não esteja no caminho que você sonhava em trilhar e fazer aquele autoconhecimento de falar, não é isso que está me fazendo feliz, eu vou reorganizar, fazer igual o Waze, né? Recalculando a rota. Recalculando a rota. E recalcular a rota. Acho que é muito legal, muito saudável você trazer isso aqui pra gente. E é um prazer te ter aqui hoje com a gente. E pra gente começar, a gente já fala um pouquinho mais dessa sua escolha e tudo, mas eu queria saber da sua primeira trajetória ali, né, pra prestar a cirurgia na primeira vez. Como que você acha que foi essa sua estreia para prestar residência médica, na primeira vez que você prestou? Quais eram os seus pensamentos? Como era a sua organização de rotina de estudo? Como que você fez? Conta um pouquinho pra gente. Essa primeira preparação foi no ano de 2020 e 2021. Uhum. No ano de 2020, eu me sentia um pouco mais perdida. No primeiro ano que você começa a estudar, você tem aquela sensação, será que eu tô fazendo certo? Será que desse jeito eu tô conseguindo absorver? Será que eu vou conseguir passar? Fica muito uma ansiedade, né? Só que a preparação no 5º ano, eu sinto que a gente se cobra, mas não se cobra tanto quanto no 6º ano, né? Que no 6º ano é o ano que você vai fazer a prova e tem que passar. Aquela coisa, a gente coloca na cabeça que tem que passar por uma cobrança interna mesmo. Necessariamente não precisa ser assim, né? Mas e autocomparação também, né? Você vê todo mundo estudando, você vê meu todo amigo mundo... passou, eu não passei no 6º ano, meu Deus. Então, a gente tem essa cobrança.
Então, no meu 6º ano, eu me cobrava mais do que no 5º ano, só que no 5º ano eu percebi que eu não sabia a forma certa de estudar para mim. Às vezes, o que o Marcão gosta de estudar daquele jeito não dá certo para mim. Ou o Dan estuda assim, mas não funciona para mim. E eu tinha muito essa dificuldade de perceber. Minha amiga estuda por mapa mental, faz bastante mapa mental. Vou tentar fazer. Só que você tem que ir testando até você conseguir achar. Não, ó, isso deu certo para mim. Então, a minha preparação, eu estudava totalmente pelos meus resumos. Também, para mim, não funcionava eu pegar um resumo de outra pessoa e ler e poder estudar. Eu tinha que assistir as aulas e fazer o meu resumo. E muita questão. Fiz muita questão. Nem tenho noção de quantas questões eu fiz. Só que eu tinha um erro no meu 5º ano, que eu fazia questão do Brasil inteiro. Até que um dia eu assisti uma aula do João, o João falou assim, não tem sentido você fazer questão de um lugar que você não vai prestar. Você precisa fazer questões do estado, semelhantes ao que você vai prestar. Foi aí que eu fui afunilando mais um pouco o meu estudo e fui focando mais. Isso foi me ajudando bastante. Então, eu estudava, fazia os meus resumos já preparado para quando eu fosse revisar aquilo perto das provas, eu ter revisado tantas vezes que eu lembrar exatamente, não, isso aqui eu lembro, tá lá no meu resumo, tá escrito assim... Em tal página. Tal página, de tal cor. desse jeito. Parece loucura, mas a gente lembra, né? Lembra? Não, total. Lembra Faz muito. muita diferença. Então, eu gostava de fazer o meu, com a minha letra, grifava do jeito que eu queria. Fazia as questões. Fiz bastante flashcard também, me ajudava. E, além disso, eu até brinco que eu gastava tempo fazendo o estudo desse jeito, mas que era uma coisa que me fazia decorar melhor. Eu sempre fazia o resumo e depois eu montava, tipo, uma tabelinha que eu colocava os pontos mais importantes nessa tabela, sabe? Tipo, uma doença, a etiologia, diagnóstico, os exames e o tratamento. E, às vezes, quando eu estava revisando a matéria com muita pressa, eu ia mais naquilo ali, que era o essencial que eu precisava saber, e revisava. Então, para mim, essa tabelinha, ela funcionou muito durante todas as revisões que eu ia fazendo. Porque aí eu revisava depois de fazer as questões, né? Fazia questão de revisão, vinha e revisava se eu não estivesse muito bem no assunto, aí eu revisava a minha tabelinha, se eu achasse que eu ainda estava um pouco fraca, que eu não estava lembrando muito do assunto, eu revisava o resumo inteiro. Mas eu revisando a tabela, eu poupava um pouco de tempo para não ter que revisar tudo que eu tinha escrito. Então, eu me baseei mais em prova na íntegra, né? Que eu resolvi muitas provas também. Então, foi um compilado, né? Cada coisa vai juntando uma na outra e vai ajudando você a ir se aprofundando mais naquele assunto. Eu fiquei com 2 dúvidas, na verdade, agora que você falou. Você falou dessa coisa do teste, né? Do testar o que é melhor pra você. Quando você percebia que aquele teste era uma furada, assim? Como foi essa percepção? Tipo, eu não funciono com mapa mental. E quanto tempo você demorou pra chegar nessa conclusão? Então, eu comecei a perceber que os mapas mentais não funcionavam pra mim em 2020, quando eu comecei a preparação. Eu tinha 2 amigas que estudavam muito por mapa mental, e elas gostavam. Falei, vou testar pra mim também, né? Só que eu comecei a perceber que eu montava os mapas mentais depois da aula, e eu não tinha um aproveitamento bom de fazer o link de um assunto com o outro. Por exemplo, essa doença aqui, essa doença aqui, o diagnóstico é feito assim, o tratamento assim. Mas na hora que eu ia resolver as questões, eu percebia que meu aproveitamento não estava tão bom. É como se eu não tivesse absorvido todo o assunto da maneira que eu deveria. E fazendo comparações, o tanto que eu absorvia depois de ter feito uma tabela ou depois de ter feito o meu resumo, eu tinha um aproveitamento muito maior. Então, eu comecei a comparar. Não, desse jeito aqui, eu decoro mais rápido. Ou a questão de decorar não é uma coisa tão boa, né? Porque se você decora, se você não ficar revisando, depois você esquece, né? Agora, tem assuntos que eu nem tenho mais contato, que eu lembro, porque eu realmente aprendi. De pediatria, de GO. Se me colocar num PA de GO, eu vou ficar um pouco assustada. Mas Eu também. Mas eu vou conseguir fazer alguma coisa ou outra. Qual é a assim. vacina dos 2 meses? Brincadeira. Quiz. Mas assim, se você aprender ou fizer links que realmente te façam aprender aquilo, fica mais fácil, né? Então, eu comecei a perceber que meus resumos e minhas tabelinhas surtiam mais efeito no meu aproveitamento de questões. Foi assim que eu comecei a
a excluir aquilo que não fazia, não era bom para mim e selecionar o meu jeito de estudar. E foi rápida essa sua percepção? Então, demorou um pouco, demorou uns 3, 4 meses, assim, de cursinho, até eu começar a ver, porque, assim, ninguém te ensina muito bem, né, ó, esse aqui, e não é, ninguém tem que ensinar mesmo, porque às vezes dá certo pra mim, não dá certo pra outra pessoa, então você tem que ir fazendo o teste, foi o que eu fui fazendo ao longo do tempo e escolhendo o que ficou melhor pra mim. Legal. E uma outra dúvida que eu fiquei é que você falou que você revisava muito, né? Como que você estruturou a sua organização para essas revisões, assim? Você tinha uma periodicidade que você pegava seus resumos ou você fazia por trilha? Como que eram as suas revisões? Eu gostava de estudar por trilha, pelas trilhas, porque é uma flexibilidade que tem no aplicativo da Medway que eu sempre gostei muito, de poder selecionar as questões e selecionar os serviços que você quer fazer, né? Isso é muito bom, porque você tem que revisar sem escolher o assunto em específico. Por exemplo, pediatria, mas o que de pediatria? Você poder escolher lá, não ter que fazer questão de tudo, sem você saber o que você vai focar. Então, eu sempre estudei muito por trilha, eu montava trilhas. Às vezes, eu montava de um grande número de questões. E, às vezes, quando o assunto eu já tinha mais domínio, eu montava um número de questões, assim, 60 questões. Mas eu sempre gostei muito de fazer questão. Gostava de aprender muito com questão. E ia anotando as coisas além que eu tinha visto nos meus resumos, complementando, né? Mas a periodicidade, até o meio do ano, mais ou menos, eu fazia... usava, tipo, umas tabelinhas que a gente tinha antigamente, que agora a gente tem o MedBrain, né? Que eu não tive. Não tive. Umas tabelinhas para ver, não, aqui eu fiz mais de 80%, então aqui eu vou revisar um período de tempo maior. Não, esse aqui eu fui pior, eu vou revisar mais cedo. Você mesmo fazia o controle? Tipo, numa planilha, alguma coisa tinha uma assim? amiga minha que tinha uma tabela, aí ela legal. me passou, essa tabela funciona assim, Entendi. então você vai Nossa, colocando que legal. aí. Então, dava certo. Mas do meio do ano pra Você frente... andou para que o MedBrain pudesse correr. Você foi precursora do... Melina Aí- Gates. Nossa, inteligência artificial. Legal. Queria Não, que isso é tivesse. muito importante. Muito bom. Legal. ter essa- Aí, do meio do ano pra frente, eu comecei a fazer diferente. Porque eu gostava de revisar, sim, mas parecia que minha matéria nunca ia andar. Aí, eu comecei a perceber. Falei, não, vou começar a revisar de um jeito diferente, vamos ver se vai dar certo. Cada final de semana, eu revisava um bloco. Por exemplo, pediatria. Esse final de semana, eu vou revisar pediatria. Eu revisava tudo de pediatria que tinha sido dado até aquele momento. Aí, durante a semana, eu ia assistindo as aulas, fazendo questões, fazendo flashcard. E eu também revisava, durante as minhas revisões, eu fazia, além das questões, flashcard, que o flashcard, ele me dava mais aprofundava, que às vezes nas questões eu não conseguia ver alguma coisa que é mais de decoreba, né? Tipo assim, etiologia, o tratamento certinho, às vezes nas questões não tá bem ali daquele jeitinho que tá perguntando. Então, no flashcard eu conseguia revisar também. Aí, no outro final de semana, eu ia revisar GO. Aí, eu revisava tudo de GO que eu tinha visto até aquele momento. E assim, eu ia fazendo. Clínica e cirurgia era um pouco mais difícil de fazer desse jeito, né? Porque em 2 dias é muito, muito pesado para você revisar tudo. Aí, às vezes, eu fazia durante a semana. Eu ia me organizando de acordo com o jeito que estava mais fácil. Como eu formei turma de meio de ano, em 2021, do meio do ano para frente, eu consegui dar um enfoque maior, né? Eu trabalhei menos. Mas trabalhei menos porque o meu foco era passar na residência. Às vezes, depois que a gente forma, é difícil você ter esse feeling de estou trabalhando muito ou estou estudando pouco, que você chega cansado, né? Mas eu consegui manter, trabalhar menos. A minha família, graças a Deus, foi compreensiva em relação a isso. Meus pais sempre me apoiaram nas minhas decisões. Então, eu consegui estudar bastante. Então, aí foi quando eu consegui aprofundar mais as minhas revisões. Às vezes, eu fazia 2 vezes no mês, eu revisava o mesmo assunto, sabe? Então, até o final do ano, eu tinha revisado várias vezes o mesmo assunto. Então, eu já tinha decorado o meu resuminho, que nem eu falei, que eu colocava, às vezes, rosinha aqui, grifava, ou tinha anotado algum outro assunto. Até o final do ano, eu tinha revisado várias vezes. Então, foi isso que me ajudou. Então, a revisão realmente é um método muito, muito forte na preparação, que eu percebi que me ajudou bastante. Eu queria só reforçar uma coisa que você falou que eu achei muito interessante, porque a gente bate muito na tecla justamente do que você falou, do aprendizado por questão aqui, né? Mas eu acho que às vezes isso pode soar, não sei,
como assim, a gente só vai usar a questão, só vai fazer questão e só vai aprender com o comentário da questão e só. Mas eu acho que não é bem assim, eu acho que é só pra gente unificar que é justamente como você fez. A questão é para ser um alicerce, né? Para ser um direcionamento para você ver como que é cobrado aquele tema naquela determinada instituição. A FAMERP é uma instituição que cobra muitos temas de uma forma muito peculiar, né? Muito. Especialmente dentro da pediatria, a gente vê muita diferença da prova da FAMERP Com em as relação às outras, porque tem um jeito muito peculiar. E às vezes, se você pega uma aula que é uma aula... Se eu der uma aula para você, por exemplo, agora, de crescimento e desenvolvimento na infância. E aí, às vezes, você pega uma questão na FAMERP que tem um pormenor, um detalhezinho que não é a realidade na maior parte das instituições. Você vai aprender com aquela questão. Então, assim, a questão ela é para servir de alicerce para você sacar mais ou menos como que você vai ser cobrado naquele lugar, vai ser cobrado naquela instituição, como que é o foco, se tem imagem, se não tem imagem. E aí, sim, você complementar o seu estudo teórico, né? Não é só para dica para vocês ouvintes, quando a gente fala, né, de aprender por questão, não é só fazer questão e só aprender pela questão, é usar como alicerce, como direcionamento, tanto para o seu estudo de uma forma ativa, quanto para suas revisões. É muito importante fazer isso. Muito legal o que você falou. Sim, porque a questão não vai abordar tudo, né? Você tem que ter uma base já para você complementar com o que você tá vendo ali. Às vezes, e é que a gente sempre via, que aconteceu muito nesse ano passado, né? Que tiveram serviços que cobraram questões que estavam caindo em outros serviços que já tinham feito prova. Então, outra coisa que é importante também é fazer as provas do ano. Ano passado, todas as provas que estavam saindo, eu estava fazendo. Porque eu sabia que ia cair de novo em algum lugar. Não igual, mas parecido, pelo menos. Então, aquele assunto eu ia ter visto. Quando eu passei na FAMERP a primeira vez, eu lembro que caiu uma questão, era sobre... era de hérnia, agora eu não lembro. E tinha caído uma muito parecida no BOSS, que é lá de Sorocaba. E eu tinha feito a prova do BOSS pra treinar. E aí eu lembro que a hora que caiu, eu falei, gente, mas isso aqui tá igual ao do BOSS, tá muito parecido. E assim, não era a mesma questão, mas o assunto era um assunto que não tava caindo nos outros lugares, mas tava caindo ali na FAMERP. Eu lembro que quando eu saí, ninguém sabia. Aí eu falei, gente, eu não sei se tá certo, mas eu vi uma prova. Não querendo ser melhor do que ninguém. Não, longe. Mas eu vi uma prova que a resposta era essa. E eu coloquei, porque o resto eu não sabia, então eu acho que era isso. E era. Então, assim, faz muita diferença você fazer as provas que estão caindo no ano. Porque, invariavelmente, eles vão pegar algum assunto ou outro e vão colocar na prova também. A primeira prova que começa a ter, você começa a fazer. Vai pegando com os colegas. Eu lembro que a gente tinha um grupo de quem prestava E o BOSS cirurgia. geralmente é uma das primeiras, né? Primeiras. Uma das primeiras a fazer. E tem questões muito boas para treinar Muito mesmo. boas. Então, mesmo, dica para vocês, que mesmo que não forem prestar BOSS, né? O Hospital dos Olhos de Sorocaba, façam a prova depois para vocês terem uma noção, porque é uma prova muito bem feita. Muito. Uma prova boa de fazer e de treinar. E tem assuntos que vão caindo ao longo do ano, ao longo das provas. Então, isso ano passado aconteceu também. 2021 aconteceu, ano passado aconteceu. Tiveram alguns lugares que caíram questões semelhantes aqui, acho que foi do IANSP. Então, isso pra mim fez muita diferença também. Eu ia dando um jeito. As provas que eu não conseguia imprimir, eu pedia pros meus colegas. Você fez tal prova? Me manda, por favor. Aí eu ia imprimindo e resolvendo, sabe? Pra eu poder estar por dentro do que era a atualidade ali. Fora as aulas de atualidade, né? Que já ajudam bastante. Tem questões que às vezes você nem imagina que vai começar a cair. Começa a cair, cai em uma, cai em outra, cai na outra. Aí você fala, gente, por que tá caindo isso? É um inconsciente coletivo, né? Mas... Ou surto coletivo, no caso, né? Tem uns surtos coletivos. Foi em né, 21 mesmo, na GO, por exemplo, teve um caso muito interessante que foi de herpes na gestação. Nunca tinha caído, assim, era um assunto super X. E aí, de repente, começou a cair, uma atrás da outra. Aí a pessoa que olhou a nossa correção na cobertura de provas no sábado e fez a prova no domingo, acertava a questão, sabe? E aí foram, assim, 4 provas seguidas que cobraram o mesmo tema. Então, é isso, assim, olhar as provas, né? Acompanhar a cobertura de provas faz a diferença. Muito. Acompanhar a cobertura é muito importante, porque às vezes você... acertei a questão, mas você sabe por que você acertou ou você chutou, né? Porque aí, às vezes, a gente vai lá, imprime a prova e só responde. Então, eu sempre assisti as coberturas, porque a correção tá ali. Essa questão aqui eu não sei por que eu ia acertar. Então, eu via vocês corrigindo e ia falar, então é isso. Precisa aprender, porque às vezes vai ser cobrado o mesmo assunto de uma forma diferente, aí eu vou errar de graça. Não, então...
é um período muito Às vezes os cansativo. bizus mesmo, né? Durante a gente fala assim, ó, saca Sim. só, se aparecer dessa forma na questão, essa descrição, vai direto para essa alternativa, né? Acho que é também a aquisição de alguns Sim, você tem que ganhar macetes, tempo, né? né? Macetinhos para você ficar ligado, não só de revisão teórica, mas desses... Sim, um macete. A gente tem que Macetinhos. usar, porque tem prova que é muito longa, né? Quanto mais rápido você fizer, você ganha mais tempo para ficar em dúvida de questões que realmente valem o seu tempo ali. Então, é um período muito cansativo, que te esgota. Eu lembro que eu terminei a prova da FAMERP, eu tava, assim, esgotada, que eu não aguentava mais. Porque, que nem eu queria passar só lá, né? Uhum. Era ali ou ali. Né? Eu fiz outras provas, mas meu objetivo era a FAMERP. Então, Uhum. eu, assim, o máximo que eu me dediquei foi até onde eu fizer. Mas eu fiz, eu tava, assim, não aguentava mais. Mas foi um período muito bom. Durante os 2 anos que eu prestei, eu tentei me dedicar bastante. Assim, a gente pensa que, às vezes, é uma prova de 100 metros, né? Esse final, esses últimos 3 meses. Mas não, é que você já vem numa maratona há muito tempo, né? E você já tá cansado ali no final. Só que você precisa dar um gás. Porque é ali no final que diferencia. É o quanto Nossa, você... total. E é uma tá subida, estudando. né? Esse É uma esse subida. final é uma Sim. ladeira pra cima. É, É muito difícil. sem né? aquele gel de carboidrato, né? Sem aquele gel de carboidrato. Sim, você Eu não tô tem cheio mais das nada. metáforas porque eu corri minha primeira meia maratona Ah, agora, é. recentemente, né? Então eu tô assim, cheio das metáforas agora. Tem gel, tem isotônico. Eu tô só esperando pra soltar no tempo certo as metáforas. Mas, Já ó, falando do gel. a Maria Já gastei a falou de primeira. um gel que ela usou, que ela tava cansada. O que aconteceu? Aí a gente já tá passando pro seu 2º ano. Você tava cansada e você fez o CR. Como é que foi? Ah, Você o falou CR. do CR, como usou um gel. Um gel de chamado carboidrato, CR. e, ó, Presencial. aquele dá aquele gás. É, o o CR gel, o copinho d'água e bora pra mais 5 O CR quilômetros. foi esse gel, porque no ano de 2021 que eu fiz, eu tava muito cansada já, assim, eu tinha estudado muito, eu tinha... E aí eu cheguei aqui, e quando eu conheci tanta gente que tava no mesmo buraco que eu, né, todo mundo estudando muito, todo mundo falando, nossa, tô exausta, e nem tinha começado as provas ainda, agora você pensa, tá exausto antes de começar. E conhecer várias pessoas de vários lugares do país, tem gente, meninas que eu tenho contato até hoje pelo Instagram, sabe? E eu fico feliz de ver a vitória de todo mundo, assim, porque tava todo mundo lutando igual, né? E conhecer vocês também é um gás muito grande. Que nem eu lembro da aula do Dani, exatamente, acho que foi uma consulta de rotina Uma da pueri. pediatria, uma puericultura. Lembro que foi isso. Então, assim, às vezes você começa a ver falhas em você que você não estava vendo antes. Aí você fala assim, preciso melhorar isso. Preciso melhorar Fazer uma isso. lapidar, né? Assim, Sim. lapidar suas... Olha, isso eu não tô boa, eu preciso melhorar. Porque senão não vai dar certo. Então, ao mesmo tempo que você faz um olhar interno e começa a ter críticas, né? Você fala, nossa, não, tô muito ruim nisso. Você começa a ter um gás pra você conseguir estudar. Então, o CR foi o meu gasto de 2021. O CR e o intensivo, porque o intensivo também, de todos, assim, eu fiz todos, né? De todos, o intensivo pra mim é o meu curso preferido. Seu queridinho. É. Você fez todos, conta pra gente aí. Você, figurinha carimbada aí, ó. Ganhou o ticket aqui, ó. 5 cursos, pá! Aqui, pra você, cliente Ganhou VIP. Ganhou... Fiz o extensivo. Ganhou um episódio do podcast, parabéns. Aqui, ganhou de brinde. Fiz o extensivo, né? Que foi ano passado. Fiz o intensivo em 2021, e fiz ano passado também. Fiz o CR Medway presencial e o online em 2021, porque eu ainda tinha interesse de prestar provas aqui em São Paulo. Depois eu acabei me decidindo que eu ia ficar só mais pro interior mesmo. Então, todos, e aí fiz o PS Medway antes de começar a trabalhar. No final de 2021, quando eu já tinha passado, aí eu adquiri, antes de começar a trabalhar de novo, eu comprei o curso. Então, eu fiz todos. Tá na hora da gente fazer um iMedway pra oftalmo, né? iMedway. Pode fazer, porque talvez eu compre. Ou seja, a primeira aluna. E me conta, assim, dos cursos, assim, por que você curtiu a Medway, assim? O que te fez procurar cada vez mais a gente, assim? O que a gente te entregou pra você confiar a nós a sua preparação? Olha, o primeiro curso que eu comprei, que tinha sido intensivo, e o CR eu comprei junto, né? O principal pra mim era a abordagem completa de vocês. Porque, assim, a maioria dos cursinhos que a gente vê,
não tem essa abordagem de detalhe, do detalhe, de como cai na prova de São Paulo, porque a gente sabe que as provas do estado de São Paulo são diferentes das provas de Goiás, são diferentes das provas do Rio de Janeiro. Então, eu queria um lugar que focasse aonde eu estava focando, né? No serviço que eu estava focando. E eu não queria ter que... Não é que a pessoa está sendo preguiçosa, não é. É porque o estudo já é desgastante, né? Se você for ter que assistir a aula aqui e for ter que sair sei lá, procurando na internet, outros lugares para você complementar, estudar sozinho não é fácil, né? Então, com vocês, eu conseguia ter tudo num lugar só, assistindo uma aula só. Todos os detalhes e assuntos que talvez não são tão batidos, que eu me formei em Minas, né? Não são tão batidos em Minas, mas em São Paulo é. Então, em São Paulo cai bastante. Nossa, é muito diferente as provas de Minas Muito e São diferente. Paulo. Muito diferente, assim. Tem conteúdos... Os conteúdos são parecidos, mas a forma de ser cobrado é muito diferente. Totalmente. Então, ali eu tinha tudo. Então, quando eu adquiri o intensivo, é meio que eu me senti assim, tudo que eu tava precisando tava lá. Então, tudo que eu tinha dificuldade, o diferencial de cirurgia, eu sempre falei pro Daniel da cirurgia, que é um diferencial, assim, diferencial mesmo de cirurgia, sabe? Porque a maioria dos cursinhos não dá uma forma tão aprofundada daquele jeito. Tipo assim, de dividir todos os tipos de trauma, sabe? Ai, trauma de rim, trauma de bexiga, é tudo dividido. E esse detalhamento parece ser absurdo, né? Nossa, tem que detalhar tanto com a prova de R1. Infelizmente, as provas cobram isso, então eu tenho que chegar preparada, sabe? E tá caindo muito. Ano passado, eu acho que eu fiz 3 provas, nas 3 caíram trauma renal. Então, parece muito aprofundado. Eu, na verdade, acho aprofundado, mas... Fica aí uma crítica pras bancas. Você que está fazendo Fica banca de uma cirurgia, dica. ó, estamos de olho, hein? Mas se tá Aqui. caindo e eu quero passar, então eu tenho que saber. Então, lá eu encontrei tudo que eu tava precisando. Eu lembro que, quando eu adquiri o intensivo, eu até mostrei pro meu namorado e ele falava assim, nossa, mas tem tudo. Aí eu falava, tem tudo. Tava estudando tudo, ele via que eu tava estudando tudo. E aí, esse ano, agora Tem em tudo. 2000... E não para por aí. Veja mais cursos. Né? Veja mais cursos. Veja mais vantagens. E comprando esse, você ganha esse. E tanto é que ano passado ele foi estudar para prestar residência e ele fez Medway também, claro, eu não ia deixar ele fazer outra. Genial. Ele fez Medway e a gente estudou junto, né? Porque eu comprei Medway de novo depois que eu saí da residência e a gente estudou junto. Então, a Medway... E além disso, além de ser totalmente completo, ter tudo que eu precisava, a proximidade com vocês. Isso é um diferencial que, assim, só vocês têm. E não é que eu tô puxando saco, não, só porque eu fiz todos os cursos. É porque é um diferencial mesmo, sabe? Ter esse suporte mais próximo. Às vezes a gente tá muito mal e a gente quer conversar com alguém e vocês sempre dão esse apoio, sabe? E isso, pra quem tá nessa loucura de fazer prova, uma conversinha que às vezes a pessoa dá com a gente já dá uma calmaria muito grande. Então, eu lembro que em 2021 eu mandava mensagem pra Jo, pro João eu sempre mando mensagem até hoje, quando assim, porque eu realmente fico muito feliz de ver a Medway crescer tanto, assim, sabe? É como se eu tivesse um pezinho ali e eu fui aluna lá no Você 2021. tem, tá? Toda uma construção. Tá? Não é como você tem. Então, eu fico muito feliz de ver a Medway crescendo assim e eu me sinto muito realizada de ver mais pessoas percebendo o que eu tinha percebido lá em 2021, que a Medway é incrível. Que legal, que honra, né? Ah, eu adorei, muito legal. Não, eu fico muito feliz, porque eu sempre falo aqui, né, que isso é muito importante para vocês, mas é importante demais pra gente também, né? Essa troca de mão dupla impacta muito na gente positivamente, porque e eu tô vendo muito isso agora no podcast, minha primeira vez sendo host do podcast, e a gente, por exemplo, eu fiz o CR com você, teve muitos alunos que estavam aqui, que a gente também trocou, que vieram no meu inbox várias vezes durante o ano, e que eu falava, não, calma, vai dar tudo certo, faz assim, assim, assado, tira um diazinho pra você e tal. E a gente vendo as vitórias de vocês, a gente se sente realizado também, Sim, né? porque vocês Eu têm acho parte muito bom. nisso.
Muito, muito legal. É uma Foi via de mão gostoso. dupla muito gostosa, assim, sabe? Eu acho que impacta pra vocês, mas impacta muito Sim, pra o grupo gente do também. Telegram, gente, é muito bom. Grupo do Telegram. Grupo do Telegram. É uma energia maravilhosa mesmo, o grupo do Telegram. É muito bom. Não sei se agora ainda tem, né? Tem, tem. Mas era muito bom. E como? Porque você viu um monte de gente surtada igual você. Nossa, não tem nada melhor que isso, sabe? Você fala, Um monte de gente surtada. não tô sozinha nessa. Então você fica... É isso. Alguns até mais surtados do que você tá no momento, né? Você fala assim, nossa, então eu tô mais calma agora. Você pode até acalmar uma pessoa, né? Você não, sente no calma, papel de olha. acalmar. Você sabe, um dos momentos que eu senti muito isso, que você trouxe também, foi que esse ano a gente tá com o Extensivo Plus, né? Com as aulas presenciais, né? E aí, na primeira aula, na aula inaugural, eu não lembro quem que foi que falou, assim, que perguntou, quem aí se sente atrasado na matéria? E todo mundo levantou a mão, né? E aí eu lembro isso me marcou muito, eu lembro de ver a cara de cada aluno olhando pro lado, assim, aquela sensação de tipo, ufa, não sou só Comunidade. eu. Não sou só De eu. comunidade, de um negócio compartilhado, né? Porque no CR a gente vê muito isso também. Todo mundo Sim, chega achando que tá atrasado, que tá, meu Deus, só eu que não tô estudando, onde eu devia estar fazendo alguma coisa de diferente, mas isso é um sentimento universal, assim. Todo mundo compartilha da mesma sensação, todo mundo compartilha da mesma angústia. Então a proximidade entre os próprios alunos também é muito importante para você ter sempre situações de empatia, né, com seus colegas e isso desenvolve uma empatia para você mesmo. Você vê, poxa, eu tô batalhando, preciso ter calma, que eu tô indo no meu processo, eu preciso confiar um pouco mais no que eu tô Sim. fazendo e ver que você não tá no fundo do poço como você achava que você tava. Né? porque o nervosismo demais também atrapalha muito, né? Atrapalha. E te ilude, Sim. né? E te ilude pro pior, na maior parte das vezes, Que assim, né? não vou passar. E aí você entra num pessimismo tão grande que você não consegue nem estudar mais o que você precisava. Às vezes tem períodos que a gente passa por isso durante essa preparação, né? Aquele pessimismo, assim, que aí você não consegue nem sentar, concentrar para fazer o que você conseguia antes, de tanto pessimismo. Mas é por isso que é importante ter esse vínculo, assim, com os professores e até com outros alunos que estão passando pelo mesmo. Te ajuda a te tirar desse ciclo vicioso de pensamento negativo, né? Total. Que legal. Pode perguntar, Daniel. Não, eu tava muito curioso pra saber uma coisa, assim. Você prestou inicialmente cirurgia geral e depois você foi pro oftalmo, né? Uhum. Mas uma coisa que me chamou muita atenção, assim, foi a sua escolha muito determinada pela instituição, que foi a FAMERP. Conta um pouquinho pra gente de onde que surgiu esse direcionamento. Então, minha cidade é Carneirinho, Minas Gerais, né? Fica bem lá no finzinho do Triângulo Mineiro, faz divisa com Mato Grosso do Sul e São Paulo. E, assim, quando eu fui fazer cursinho para entrar na medicina ainda, eu me mudei para São José do Rio Preto. Fiz cursinho lá. Então, todo mundo que fazia cursinho lá queria fazer FAMERP, né? Era o sonho de todo mundo. Mas aí, eu passei no meio do ano e meus pais já falaram, não, você não vai fazer mais cursinho, não. Depois vai que você não passa no final do ano, você vai fazer faculdade agora. Aí fui fazer. Só que fica aquela coisa, né? Não, mas a FAMERP, para todo mundo que mora lá, a FAMERP realmente é um serviço muito bom, sabe? É muito grande. É enorme lá, né? É enorme, enorme. O hospital é enorme. Eu lembro que meus primeiros 15 dias ano passado, quando eu entrei na cirurgia, eu não sabia andar dentro do hospital. Sabe? Até se aprender tudo. E atende muitas cidades na região. Então, assim, o volume é muito grande de pacientes, todos os dias. A gente sempre tá super lotado. Aí fica sempre aquela coisa assim, né? Pedindo pra gente dar as altas logo, porque tá super lotado o tempo todo. Então, eu sempre quis conhecer e estar lá no serviço, né? Aí, quando eu fui prestar a cirurgia geral, eu ainda queria fazer aqui em São Paulo, porque é o sonho de toda pessoa que quer exercer uma carreira bem-sucedida, né? Quer estar no grande centro. Só que a minha família fica muito perto de Rio Preto. E eu até estava conversando com vocês, né? Contei para vocês antes que a minha família toda mexe com agropecuária. Então, eu preciso dar esse suporte dos meus pais. Eu sou filha única. E na hora eu tive que colocar o que era mais importante para mim naquele momento. Eu ir para São Paulo e deixar minha vida profissional, apenas minha vida profissional, satisfeita apenas profissionalmente, e a minha família ficar longe e eu não poder dar o suporte que eles precisam, não poder estar em contato com a fazenda, com algo que é o meu futuro também, que eu tento deixar claro para mim mesma que meu futuro não é só a medicina. Meu futuro vai ser mais que isso, se Deus quiser.
Então, nesse momento, eu tive que ser bem clara comigo mesmo e coerente, assim, que não podia deixar só a emoção. Ah, meu sonho é fazer residência em São Paulo. Mas no momento eu tive que ser mais racional e colocar, olha, onde eu posso fazer residência num lugar bom, que eu vou ter uma formação excelente, mas que ao mesmo tempo eu vou poder cumprir minha parte de filha e estar bem comigo mesma no quesito familiar. São José do Rio Preto. Então, assim, casou as duas coisas. Então, aí eu escolhi a FAMERP, comecei a estudar em 2021 mais focado nela. Até o meio do ano, mais ou menos, meu sonho era fazer cirurgia no IANSP, porque é muito bom, né? Mas aí eu tive que abrir mão. Não me arrependo. Acho que foi a escolha mais acertada que eu tive, porque hoje eu consigo ter essa proximidade com a minha família e estou realizada no serviço, sabe? E aí eu passei em cirurgia lá, fiquei muito feliz. Aí eu saí, e aí eu falei, gente, eu já tô morando aqui. Já tô perto da minha família. Eu não posso sair daqui, eu tenho que passar aqui. Então, ano passado, eu acho que assim, apesar de do meu estudo ter sido mais tranquilo, porque eu já tinha uma base, eu tava só preenchendo falhas, né? Preenchendo lacunas. Foi um pouco mais de pressão, porque eu tinha colocado pra mim que eu tinha que passar ali. Então, acaba que quando você restringe muito, assim, te dá um pouco mais de medo, né? Que se eu não passar, eu vou fazer o quê? Eu prestei outras, mas o meu foco era lá. Mas foi mais ou menos por isso. Além de eu admirar muito a instituição, que eu admiro muito, porque, assim, é muito cheio mesmo de paciente, eles precisam muito da gente lá, sabe? A gente também precisa muito deles, que a gente aprende tanto todo dia com os chefes, com os pacientes. Então, além de ser um hospital que eu admiro muito, tem essa questão de proximidade da minha cidade. Que legal. Nossa, muito legal. Gente, eu amo que o nosso podcast, todos os nossos convidados são muito conhecedores de si mesmo, assim. É uma Nossa, coisa que os nossos convidados têm em comum, demais. sabia, Mari? É muito, muito interessante, assim, muito bonito. E é um exercício, né, na verdade. Eu acho que eu me conheço um pouco, mas tem vários momentos que eu não me conheço tanto e consigo ter a coragem para assumir a responsabilidade de ser eu mesmo, né, de fazer o que eu quero. E é muito bonito você trazer isso, assim, desse autoconhecimento e dessa coragem, né? Porque tudo bem, a gente pode se conhecer, mas assumir para nós mesmos o que é importante, o que é relevante, é muito, 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 muito legal. Parabéns mesmo, assim. É muito difícil, né? Porque às vezes eu ia estar aqui em São Paulo, no serviço dos sonhos, mas eu não ia estar totalmente feliz, né? Porque eu ia estar deixando de lado uma parte importante para mim, que é a minha família, poder estar presente na vida dos meus pais e do dia a dia deles também. Claro que na residência eu não consigo dar total apoio, né? Mas é mais fácil para mim pegar um final de semana e eu tô 2h30 da minha casa do que daqui de São Paulo. Então, mas né? isso faz parte do sonho, né? Faz. Tipo, qual é o seu isso, sonho? É exato. fazer uma residência muito boa que fique perto dos meus pais. Tipo, Sim. e este é o sonho, né? Sim. Que me permita realizar meus outros sonhos além da Sim, medicina, né? além Eu da acho isso medicina. incrível. Não, de verdade, eu também admiro muito esse autoconhecimento. Eu acho que o que você trouxe, eu acho muito interessante porque eu percebo que uma coisa em comum dos convidados, né? E de todos nós, na verdade, mas é que eu venho percebendo nos episódios do podcast é que esse autoconhecimento, ele não vem assim, como uma luz, né? Não. Ele surge quando você está num momento de dificuldade, né? Então, para você ouvinte que talvez esteja pensando, cadê o meu momento de insight, de autoconhecimento? Oi, Deus. Talvez ele surja... Alô, Deus, tem uma reclamação. Talvez ele surja quando você se deparar com esse momento de dificuldade, né? Para propiciar esse autoconhecimento. Não raro, né? Você comentou dessa proximidade. Não raro a gente recebe alunos do nosso inbox, assim, ou que vem aqui conversar com a gente e fala assim, olha, eu tenho essa situação familiar, eu preciso estar perto da minha família, mas ao mesmo tempo eu quero passar muito em São Paulo, só que eu acho que não é o momento. E você sabe que a pessoa já tá com a resposta na ponta Ela da só quer língua. Ela só uma quer ajuda. que alguém fale assim pra ela, olha, talvez nesse momento da sua vida, você tenha que pesar outras coisas na sua escolha da instituição, da residência, ou mesmo não prestar residência, né? Ou mesmo Sim. assim, segura um ano, Uhum. fica com seu pai, fica com a sua mãe, faz o que você precisa fazer e depois você volta com a cabeça inteira focada, entendeu? Eu acho que isso exige uma maturidade muito grande e que a gente reluta muito em reconhecer, porque eu acho que é muito fácil você projetar um sonho de, eu tenho que fazer residência, muito fácil não, né? Mas assim, é muito automático você projetar um sonho, que é um sonho que é grande, né? Eu quero fazer residência em São Paulo, eu quero fazer cirurgia geral no IANSP, porque é um sonho enorme.
Mas reconhecer que talvez não seja aquele sonho para você, Sim. reconhecer que talvez não seja aquele momento, reconhecer, poxa, talvez não seja essa especialidade, né, no seu exemplo também que acabou acontecendo. Exige muita maturidade, exige um autoconhecimento muito grande, exige muita coragem de você assumir para si mesmo e digo mais, para assumir para os outros. Porque às vezes julgamento você se é muito perdoa, grande. mas no momento que você fala assim, ai gente, ó, tô saindo, não tô feliz, não é isso que eu quero, você vai enfrentar muita represália. E Muita. uma coisa que eu costumo dizer muito é que a gente tem que tomar muito cuidado pra gente não viver a felicidade dos outros. Porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo que é um pouquinho diferente, mas quando eu escolhi pediatria, eu escutava muito pitaco das pessoas. Ai, vai viver de caridade, você vai ter mãe ligando pra você o dia inteiro, enchendo o saco. E eram de pessoas que, obviamente, não eram pediatras, né? E essas pessoas, elas têm valores que não são os meus valores. Então, isso pra pessoa pode parecer um pesadelo. Mas eu não quero viver a felicidade da pessoa. A felicidade da pessoa é a felicidade dela. A E vida você dela não é a vai vida conseguir, dela. né? E você não vai conseguir viver a felicidade da outra pessoa. Exato. Tipo, você vai exato. frustrar a si mesmo, a outra pessoa. Exato. E aí, você precisa ter um certo peito de aço e falar assim, não, essa é a sua felicidade, eu quero viver a minha. Eu entendo, muito obrigado pelas dicas, não vou segui-las, mas muito obrigado pelas dicas, Sim. mas eu vou viver a minha felicidade, entendeu? Então, é muito... Esse momento da residência, da escolha pela residência, de prestar, ele envolve muito também essa coragem da gente saber discernir o joio do trigo quando as pessoas vêm dar pitaco, porque as pessoas vêm dar pitaco. Sim. Quando elas vêm falar da nossa vida. E eu queria saber também depois, né, emendando a pergunta, como foi a reação das pessoas quando você desistiu, assim, quando você saiu da cirurgia geral para ir para oftalmo. Você deveu muita explicação, assim? Você ficou Nossa, tendo que se Foi justificar? cansativo, na Como que verdade. foi essa- Em que mês que foi? Eu saí, acho que tava em tava começando abril, 23, 25 de março. Deu tempo de chamar um colega meu, que era da Uniub, inclusive. Sim, ele era eu era veterana dele, direta. Não sabia que ele era o próximo a ser chamado e deu certo. Eu saí, ele foi chamado no mesmo dia. Legal. Então, Legal. assim, foi muito bom também. Mas foi um período da minha vida muito difícil, porque eu me senti muito perdida. Porque durante a faculdade toda eu queria fazer cirurgia. Cirurgia, eu vivia no centro cirúrgico, amava. Ainda gosto. Tanto é que eu escolhi uma área que eu opero também, né? Gosto muito. Mas aí quando eu olhei e falei assim, olha, eu não me vejo vivendo isso aqui até quando eu tiver, sei lá, 70 anos. Eu não me vejo fazendo isso a vida toda. Eu não me vejo sendo só isso, entendeu? Porque assim, não é que o cirurgião tá preso ali e só vai fazer aquilo. Mas é porque a vida do cirurgião, ela é mais presa. Eu não sei como explicar, mas não tem a autonomia, talvez, que na oftalmo tem, a flexibilidade que na oftalmo tem. Mais comprometida, né? Com horários não Sim, tradicionais, né? horários não tradicionais, por exemplo, igual eu Menos disse. previsível, por assim dizer, em Sim. rotina, né? O oftalmo é um pouco mais flexível de você fazer essa E eu, previsibilidade. como eu disse, eu não quero ser só médica, né? Eu amo a medicina, é a minha profissão, eu jamais não me formaria em outra coisa. Mas eu quero ter a parte de eu não ser médica também, que é estar na fazenda com os meus pais. Então, eu comecei a perceber isso, que na cirurgia eu não ia estar feliz nunca, 100% feliz, sabe? E às vezes acontecia também, eu tava lá, eu lembro que eu entrei no estágio que era de enfermaria. Toda enfermaria é muito cansativa, né? E aí tinha o meu R igual, e às vezes quando eu ia indicar uma colecistectomia, né, laparoscópica, ele ficava super feliz. E eu... Gente, não é possível, né? Tem uma coisa errada comigo. Por que eu não tô feliz? Ele tá feliz. Aí eu falava assim, pode fazer, eu não gosto. Aí ele ficava sem entender. Aí eu fui começando a me perguntar também, será que eu tô aqui e é o meu caminho? E aí eu comecei a me perguntar não só porque eu tinha medo de talvez desistir mais pra frente e prejudicar eles, né? Eles ficarem... Lá são 15, eles ficarem 14 por minha culpa. Acho que eu não ia me perdoar. Mas também comecei a me perguntar, eu estou infeliz aqui porque eu não ia feliz, sabe? E ele ia feliz, ele ia cansado, mas feliz. Ele tava feliz em estar ali. E eu não tava. Era nítido que eu não tava feliz, sabe? Eu chegava infeliz, eu ia embora infeliz. Não porque o serviço é ruim, o serviço é muito bom, mas porque não era pra mim. Não era o que tava me deixando completa, sabe? Então, aí eu decidi sair, até que por parte dos residentes eu não tive nenhum problema. Alguns chefes vieram conversar comigo, eu expliquei que
problema não era o serviço, o problema não era eles, o problema era que eu não estava feliz ali, que eu não ia continuar fazendo uma coisa que... Pra que eu ia continuar se eu não estava feliz no primeiro mês, né? Uhum. Alguns falaram assim, ai, no R2 melhora, eu vou esperar eu chegar no R2, eu nem tenho certeza que vai melhorar. Vou ficar fazendo uma coisa mais um ano. E não é que eu não estava feliz por causa do cansaço, eu não estava feliz com o que eu estava fazendo, sabe? Eu acho que a gente tem uma... Assim, durante o internato e depois vai pra residência, no internato a gente tem uma visão muito sonhadora. Romântica. É muito romantizado, sabe? Do que realmente vai ser. Depois, quando você vive aquilo, e isso vale para todas as especialidades, eu acho. Porque na oftalmo também, eu achei que ia ser de um jeito e é de outro. Mas, assim, eu estou amando. Amo a oftalmo. Mas é porque a gente tem uma visão muito romantizada mesmo. Quando você entra, você vê que não era aquilo. Aí, a vida depois da residência, então, Sim. nossa, Eu dá nem 3 cambalhotas imagino. pra trás, assim, ó. Sim. Não posso pensar agora. A vida... Não, mas a vida é um eterno desmistificar seus ideais, né? E saber lidar com o real, né? Mas aí... Eu tenho uma frase muito bonita que é assim, o ideal é inimigo do possível. Não é minha, né? Eu ouvi em algum lugar. Mas assim, o ideal é inimigo do possível. Eu acho que se a gente mira muito no ideal, pode gerar uma falsa ilusão, é boa, né? Uma ideia muito ilusória de uma felicidade que não vai chegar. Sim. E isso te impede de viver o que é possível, né? Então, acho que é muito do que você disse, assim, dessa Sim, idealização. a gente tem uma idealização e acha que vai ser de um jeito, aí você chega lá e de outro, então... Aí você começa realmente a cair na real. E eu lembro que foi até a Amandinha, que era professora de GO, que ela falou um dia, assim, que a gente tem que começar a colocar, quando você vai escolher sua especialidade, ou quando você vai escolher como você vai trabalhar, colocar o que é inegociável para você. Então, assim, o que é inegociável para mim? É o meu tempo com a minha família. Vai precisar cortar o tempo com a minha família? Não, então não serve para mim. Então, aí, quando eu saí da cirurgia, que eu fui escolher outra especialidade, foi uma das minhas premissas. Olha, isso aqui não vou abrir mão, ou isso aqui eu não quero que aconteça. Por exemplo, eu gosto de uma consulta mais... que dure menos tempo, eu não sou tão clínica, nunca curti muito a parte da clínica. O João não precisa ficar chateado com isso. Nem o Daniel precisa ficar chateado de eu ter saído da cirurgia. Mas eu sempre gostei de uma coisa mais direta, mais resolutiva, assim. Mas também não sou aquela médica que ama uma enfermaria, sabe? Que tem que passar ali todo dia. Então, o oftalmo casou certinho, porque eu gosto de operar. E o oftalmo é bem mais resolutivo, assim, né? Você opera rápido, as consultas não são monótonas, se levanta o tempo todo, vai, examina, passa no aparelho, volta, senta. Então, assim, hoje eu me sinto muito feliz. Não faz insuficiência venosa, né? Tá sempre ali. Não faz. Sempre andando. Então, assim, não foi uma decisão fácil, sabe? Foi um período que eu fiquei muito mal. E por mais que às vezes as pessoas não queiram te julgar, elas acabam julgando, sabe? Numa pergunta, você sente o julgamento, assim. Nossa, mas você largou? Aí, não, saí mesmo, porque eu não tava feliz. Ah, mas por quê? Às vezes, o porquê não vai fazer sentido pra outra pessoa, só pra você, né? Então, teve uma época que eu fui na formatura de uma prima minha, em Ribeirão, em junho. Eu lembro certinho, 17 pessoas me perguntaram por que eu saí. Meu Deus! Você devia ter feito o discurso, pegado o microfone, Mas, depois do orador, falar, pessoal, um momento. agradecimento aos pais, aos professores, agora a explicação, porque eu saí da... Porque todo mundo fica sabendo. Não sei se foi 15 bem. ou 17, mas foi um número assim. Tanto é que meu namorado pegou e falou assim, meu Deus, quantas vezes você vai explicar a mesma coisa? Deixa um papel assim, só passa, fala assim, não quero falar. Não, e tem Tá uma hora que escrito você aqui. cansa, né? Cansa. Cansa de olhar pra pessoa, quando ela tá te perguntando, você já vira o olho, né? Aí foi um tempo que eu fiquei muito mal, sabe? Porque eu me Uhum. sentia muito julgada. Tipo, eu não aguentei. É que é assim que as pessoas pensam. As pessoas pensam que todo mundo desiste de cirurgia geral porque é pesado. Não, é pesado. Isso todo lugar vai ser. Mas não é só ser pesado. Às vezes é pesado e você tá curtindo. Então, se torna suportável. Uhum. Agora, quando é pesado e você não tá curtindo, aí fica insuportável. Eu acho que toda residência tem um pouco disso, né? Eu acho que toda residência é cansativa, cada uma com as suas peculiaridades, mas é muito diferente você fazer algo cansativo quando você tá feliz, né? Alguns alunos vêm perguntar pra gente, falar, eu quero fazer cirurgia geral, mas eu tenho medo de ficar muito cansado, então vou escolher alguma coisa. Tudo bem, isso pode ser inegociável pra você, Uhum. mas se você vai tomar essa escolha com base em um medo Não. que
você vai acabar cansando em outra escolha, né? Mas faça o que te faz feliz, né? No fim do dia, o que vai te fazer feliz é o que importa, né? De especialidade e se aliar justamente com o que você disse, que é valores pessoais e projetos de vida que são inegociáveis, né? Sim, para algumas pessoas, às vezes não vai fazer nenhum sentido o que eu tô falando aqui sobre de colocar o que é inegociável para você ou não. Porque são valores diferentes, sabe? São estilos de vida que as 100%. pessoas querem seguir diferentes e tá tudo bem. Então, por isso que não dá pra gente julgar. Ai, fulano saiu, ai, porque não aguentou. Não, gente. Às vezes a pessoa só não tá bem ali, só não tá feliz e não se sentiu, não se encontrou, sabe? Eu, por exemplo, eu adoro ver o pôr do sol. É o momento do dia que eu mais gosto. Na cirurgia, quando que eu ia ver? O resto da minha vida sem ver o pôr do sol. Então, assim... Da janelinha. Do Você pode colocar de plano de fundo no seu celular. Botar uma foto na parede sem cirúrgico. Quem disse que não dá pra ver? Então, aí, assim... Você que tá fazendo cirurgia, que vai É precisar de cirurgia, é brincadeira, brincadeira. É gente, brincadeira, pelo amor de é Deus. brincadeira, Dá pra ver o pôr do gente. sol. Dá pra ver o pôr do sol, mas... Mas o que eu quis dizer é que, assim, eu não sou uma pessoa que ama ficar dentro de hospital o tempo todo. Uhum. Eu gosto de sair, eu gosto de ter horário. Uma coisa que também que eu comecei a perceber, eu sou uma pessoa que gosta de horários. Então, se você marcar comigo 2 horas, na verdade, 13h55 eu tô aqui. Eu não era assim antigamente, só que quando antes eu comecei a chegar perto de me formar, eu comecei a ver o quanto isso era essencial. Então, eu me tornei essa pessoa que eu gosto de horários. E na cirurgia, infelizmente, você não tem isso, Se né? chama idade, viu? Deixa eu te É contar idade. que a gente vai ficando assim mesmo. Eu também não era assim. Agora, eu também, ó, é rigoroso. A idade, então, Que hora você dorme? 10 da noite. não pode passar desse horário. Mas sim, a gente entende essa coisa do horário, da rotina. Mas é isso, é o que é importante pra você. Tem pessoas que o importante é dar plantão no hospital XPTO. Tem pessoa que o importante é tá na instituição tal. E é isso que é o inegociável, né? Eu acho que Sim. essa é a maturidade que a gente tem que ter mesmo. Dá trabalho tomar essa decisão, é muito difícil. Eu precisei de um tempo pra ter certeza de que eu realmente, não, tá decidido, vou sair. Mas minha família me deu muito suporte, meu namorado me deu muito suporte. Não foi fácil no começo, eu chorava bastante, porque eu falei, gente, o que eu vou fazer agora? Não sei, eu não gosto de mais nada. Eu Mas- pensava desse jeito. Mas você sabe que tem uma música, eu já nem sei se eu já te falei, Daniel Zaidan, uma música que eu amo, que a felicidade vai desabar sobre os homens, né? Então a gente tá falando que a residência pode ser pesada, é do Tom Zé essa música. E a felicidade, ela tem um peso, né, gente? A gente tem que carregar, tem que suportar o peso da felicidade, é isso. Você tem que ir atrás da sua felicidade, só que ela é pesada. A felicidade não é leve, sinto informar. Não. Mas hoje... Nossa. Foi bem hein? profundo. Essa Eu pegou num senti lugar aqui. que eu Então, vou, gente, eu vou eu- refletir sobre Eu depois. escuto essa música umas 4 vezes por dia, assim, que a felicidade é realmente pesada. Nossa. E ela desaba sobre a gente. Enfim, e com isso... Tá bom, então. Tá bom, Obrigado, perdemos até pessoal. o rumo. Manda bala, vai. E com isso a gente encerra. Você tem alguma dica pra dar para os nossos ouvintes que você queria que alguém tivesse te falado, ou que você queira compartilhar de noção nesse momento da preparação? Toca o pau. Acho que o que foi muito importante pra mim foi eu conseguir colocar os meus valores antes de escolher o que você vai prestar, sabe? Porque tem coisas que são incompatíveis. Eu quero muito isso, mas vou prestar tal especialidade. Vai caber no seu dia a dia depois? Porque, assim, é muito frustrante, às vezes, você fazer 3 anos de cirurgia geral, por exemplo, e você vê e fala assim, gente, mas não é o que eu quero. Então, assim, você vai ter perdido 3 anos? Não, talvez não vai ter perdido, mas você vai ter sofrido 3 anos, sendo que, às vezes, no começo, você poderia ter colocado, não, meus valores são esses e eu não vou abrir mão. Então, vai encaixar com tua especialidade? Não vai. Então, já procura outra, sabe? Porque foi o que aconteceu comigo e eu acredito que aconteça com muitas pessoas. Sabe, agora você falou, eu lembrei de uma entrevista que eu ouvi esses dias num podcast que eu tava escutando. Se não me falha a memória, era um fragmento de uma entrevista do Steve Jobs, mas eu não tenho certeza. Mas ele, se foi mesmo Steve Jobs, se não foi, me perdoem, inventar uma pessoa. Essa pessoa determinada foi fazer uma faculdade e durante a faculdade ela percebeu que não era o que ela queria, ela desistiu. E aí ela começou a fazer, assim, 1000 cursos e acabou entrando num curso de uma coisa nada a ver, tipo caligrafia, assim.
que não tinha nada a ver com o que ela fazia e nem com o que ela iria fazer. E depois no projeto que ela engatilhou ali na sua segunda faculdade, ela percebeu que ter feito aquele curso de caligrafia foi importante para o design do produto que ele virou um empresário. Se eu não me engano, era o Steve Jobs mesmo, falando do design do Mac. Mas aí ele termina assim com uma mensagem muito importante, que é connect the dots. Então, conecte os pontos. Às vezes uma coisa na sua vida, um acontecimento pontual, parece isolado de tudo que aconteceu sem sentido, naquele momento que você, logo depois que você desistiu, que você olhava para esse acontecimento pontual de ter saído da cirurgia geral, talvez tenha parecido um negócio assim, no meio do nada, uma ilha, né, na sua vida. Mas aí depois você percebe, lá na frente, que isso era um ponto de conexão para o que você tinha que fazer para um projeto da sua vida, que talvez nem esteja claro para você agora. Talvez daqui a uns 10, 15 anos que você olhe para trás e fale, não, realmente era isso que... Era para cá que eu tinha que chegar. E era para cá que o destino se encarregou de me fazer chegar. Sim, não. Foi um período que eu cresci muito, assim, eu falo, emocionalmente, sabe? Foi difícil, mas me fez... Eu consegui me encontrar mais, saber o que eu quero para mim, o que eu realmente quero. Né? Não que as pessoas me falam que é bom ou não. Ainda assim foi difícil, porque a gente tem uma base muito, muito pequena de oftalmologia na faculdade, todas as faculdades, né? É um déficit muito grande. Eu falo que às vezes até mais pessoas escolheriam fazer realmente por amar o oftalmo, se tivesse mais contato na faculdade. Então, eu escolhi baseado naquilo que eu fiz um estágio antes, foram poucos dias, mas... eu comecei a me ver fazendo aquilo ali. Não, isso aqui acho que eu vou gostar de fazer a vida toda. Então, graças a Deus deu certo. Hoje eu tô bem realizada. Feliz? Não, feliz não pode falar, feliz, né? talvez. Feliz talvez, realizada. Realizada. Que legal. isso. Parabéns pela sua felicidade, pela sua realização. Parabéns. Estamos felizes por você Muito também. obrigada. Vocês são parte disso. Pode ter certeza. Que bom. gostoso. Fico feliz de ouvir isso. Dica do dia? Vamos para a nossa Nosso dica do momento dia. dica do dia? Então, esse momento dica do dia é o momento que a gente compartilha uma dica. Pode ser uma dica de estudo, pode ser uma dica de filme, de livro, de série, de qualquer coisa que você quiser dar de dica para os nossos ouvintes. Você fica à vontade, fica livre, que agora é o seu momento. O mic é todo seu. Manda bala na dica do dia. Nossa. Dica. Fala você primeiro, Marcão. Eu primeiro? Bom, eu vou dar 2 dicas, que eu gosto de dar uma dica temática, né? Então, a dica que eu vou dar do episódio oftalmológico é uma série que tem acho que é na Apple TV, que chama Si, que é com Jason Momoa, que é uma sociedade em que só pessoas que vivem só pessoas que não enxergam. E a sociedade tá lá calma até que nascem 2 crianças que têm a visão, que elas enxergam, assim, que são os filhos do Jason Momoa. E aí transcorre esse peso do enxergar, assim, quando todas as pessoas não estão enxergando, sabe? Acho que vai um pouco ao encontro do que a gente conversou hoje. Então, essa é a minha primeira dica, uma série incrível, acho que tem 3 ou 4 temporadas já, é muito boa. E a segunda é essa música do Tom Zé, que chama Vai, Menina, Amanhã de Manhã. Então, vale a pena também escutar milhares de vezes. Nossa, muito bom. Já pensou na sua? Quer que eu fale a minha? Pra você ir se Fala a inspirando? sua pra eu poder pensar. Eu vou dar uma dica de organização pessoal. Como eu já compartilhei aqui no podcast, eu sou uma pessoa que faz as coisas de uma forma assim, meio que na gambiarra que vai dando certo, mas o meu projeto de vida é ser cada vez menos essa pessoa e tem dado muito certo, com bastante resultados para minha produtividade pessoal e menos ansiedade. E aí uma coisa que eu coloquei na minha rotina é de reservar. A gente sempre fala na mentoria, né, de planner, preencher o planner de estudos, mas aqui não é só para estudos, eu acho que para a vida pessoal também isso vale muito, que é de você... Eu faço isso no domingo, geralmente, mas eu geralmente dou plantão também no domingo, então pode ser ou no domingo de manhã, ou na segunda-feira, como você quiser, querido ouvinte, como você se organizar para fazer. Mas o importante é que você reserve, no início da semana de preferência, meia hora, 40 minutos para você tirar, para você organizar a sua rotina daquela semana. Às vezes nem precisa ser da semana. Se sua semana for muito atribulada, organiza para cada 3 dias, né? Organiza ali para os próximos 3 dias. Isso vai fazer uma diferença enorme na sua produtividade. E não é nem só para estudo que eu tô falando. Usem isso para estudo porque vale muito a pena. Mas, por exemplo, às vezes você tem alguma meta na sua vida pessoal. Essa semana eu preciso ir no banco, essa semana eu preciso agendar minha consulta no dentista e eu preciso resolver o presente da minha mãe de Dia das Mães, por exemplo, do aniversário do meu irmão. Coloque isso numa lista,
Porque a nossa sensação de cumprir pequenas tarefas também, ela nos ajuda a manter uma organização pessoal e nos ajuda ao nosso próprio sistema de recompensa interno a entender que a gente está fazendo as coisas de uma forma que dê certo. E isso aumenta a nossa produtividade, aumenta a nossa capacidade de organização. Eu tenho feito isso com ótimos resultados e eu coloco absolutamente tudo que eu preciso fazer. Se eu preciso enviar um e-mail, eu coloco. Acordar, eu coloco. Eu sou aquela pessoa que coloca assim, 6:30, acordar, para poder ter a sensação de riscar ali alguma pendência. É prazeroso. De riscar uma bolinha, sabe? Eu gosto de fazer bolinha. Eu vou pintando as bolinhas assim que eu vou fazendo. E tem me ajudado muito na minha produtividade. Pensei em compartilhar com vocês porque está mudando bastante a minha sensação de cumprimento de tarefas. Bom, o que eu vou dar de dica, assim, não é... Foi o que eu consegui pensar agora, que eu gostaria que tivessem me falado antes de eu começar a estudar, né? Que é da constância ao longo da sua preparação. Não adianta eu vir estudar muito uma semana, aí na outra eu falar, estudei muito semana passada, não vou estudar agora. Recompensa. Recompensa vai vir no final do ano só. No meio do ano não tem como. Então, assim, a constância vai ser o mais importante durante a preparação, porque é que nem a gente sempre escuta os professores falando, e é verdade. Não é uma prova de 100 metros, é uma maratona. Então, tenta não se esgotar logo no começo, porque mesmo sem se esgotar, você vai estar cansado no final. Mas tem a constância de estudar tantas horas por dia, todos os dias. Eu sei que às vezes é difícil, porque tem internato que é muito puxado, às vezes a pessoa está trabalhando muito, mas assim, é importante também colocar o que é mais importante para mim agora. Eu vou focar em trabalhar ou vou focar em estudar? Porque trabalhar muito vai te fazer desfocar de estudar, então as duas coisas não casam. Então tenha constância nos estudos, que o final é sucesso. Que super. Muito bom. Aplausos. Olha, queria te agradecer por esse episódio. Foi muito legal. A gente conversou sobre várias coisas da vida, né? Até músicas saíram aqui. Foi muito, muito legal, muito inspirador, muito bacana escutar a sua história. Eu tenho certeza que todo mundo que escutou vai tirar bons proveitos, bons ensinamentos, assim. Quando você tava pensando, eu tava pensando assim, nossa, eu queria muito pegar esse podcast e mostrar pro Daniel lá de 2019, escolhendo a residência dele, sabe? E eu queria pegar esse podcast também e mostrar para todos os alunos que vêm com esse questionamento que você traz, porque é muito frequente e é muito esclarecedor ouvir de alguém que já passou por essa turbulência que você passou na sua vida, mas que ao mesmo tempo ensina muito para você e para os outros. Então, queria te agradecer por compartilhar a sua história aqui com a gente. Eu que agradeço. Tenho certeza que vai ser muito esclarecedor e muito, muito diferente para todo mundo ouvir. Eu espero que agregue bastante para todo mundo que está passando por esse momento, que está com essa indecisão, ou que talvez esteja na residência agora, que às vezes vai ver e vai falar, não, vou sair porque eu não tô feliz também. Que tenha coragem de tomar decisões que são difíceis, mas são importantes. Sempre dá tempo. Sempre. É isso. Muito obrigado por partilhar com a gente, Maria, a sua história de vida de novo. Acho que abunda coragem e autoconhecimento, assim, foi muito, muito legal mesmo. Obrigado por ter aceitado, por ter se deslocado, por ter vindo aqui. Foi um prazer. Sempre que você tiver um tempinho ou tiver disponibilidade, passa aqui ver a gente também, tomar um café. Almoçar com a gente. Verdade. Sim. E as nossas portas estão sempre abertas, tá bom? Muito obrigada. E para você, nosso ouvinte, muito obrigado por ter assistido / ouvido mais um episódio do nosso podcast Projeto R1. Se você não nos segue, vai lá no Instagram, @medui.residenciamédica, e a gente vai se vendo por aí. Um beijo e até a próxima semana. Beijo, meus queridos.